Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Então, fala-se muito de orçamento participativo, mas o que é um orçamento participativo? É então um instrumento de democracia participativa disponibilizada pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma determinada área geográfica. No caso do Orçamento Participativo dos Açores, o Governo Regional dos Açores disponibilizou para esta edição uma verba de 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos, jovens e adultos digam de que forma é que querem ver investida essa verba afeta às 8 áreas temáticas disponíveis nesta edição, que são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Como vos disse, existe então uma verba de 1.200.000 euros destinada a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores e uma vez que existem 2 âmbitos para a apresentação das vossas ideias, ou seja, o âmbito regional, que consiste em ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, e o âmbito ilha, que são ideias com impacto em apenas uma das 9 ilhas dos Açores, a verba de 1.200.000 euros é repartida da seguinte forma: 240.000 euros estão então afetos ao âmbito regional e 960.000 euros estão aqui afetos ao âmbito ilha. Uma vez que o Governo Regional dos Açores decidiu dar voz aos jovens para que eles pudessem apresentar ideias ao Orçamento Participativo dos Açores, da verba afeta ao âmbito ilha, 20% destina-se então à área temática da juventude. Assim sendo, dos 960.000 euros, 192.000 estão então afetos aqui à área da juventude e os restantes 768 estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Já sabemos então como é que a verba desta edição é repartida pelos 2 âmbitos existentes para a apresentação de ideias. Vou então passar a explicar-vos como é que a verba destinada ao âmbito ilha é repartida pelas 9 ilhas dos Açores. Foi então criada uma fórmula que reparte este montante em 4 partes iguais, em que a primeira é distribuída de igual forma pelas 9 ilhas. A segunda parte varia de acordo com a população residente em cada uma das ilhas. A terceira parte varia de acordo com a área geográfica de cada uma das ilhas. E, por fim, a última parte está relacionada com o investimento público do ano anterior de cada ilha. Bem, uma vez que os alunos aqui presentes são alunos da Ilha de São Jorge, vou então explicar-vos qual é a verba afeta à Ilha de São Jorge. Então, São Jorge dispõe de 77.000 euros, em que 15.400 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 61.600 estão afetos, então, às outras 7 áreas.
No caso da Ilha de São Jorge, estes dois montantes que vos mencionei correspondem aos montantes máximos que cada ideia pode ter, ou seja, cada ideia apresentada por vocês, a área da juventude pode ir até um máximo de 15.400 euros e nas outras 7 áreas pode ir até um máximo de 61.600 euros. Quais são as fases que constituem então o calendário desta edição? O orçamento participativo é então composto por 5 fases. Neste momento encontramos-nos na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de junho e que vai até ao dia 30 de setembro. É durante este período que os cidadãos podem então apresentar as suas ideias. No entanto, chamar-vos apenas a atenção que nesta edição é possível apresentar ideias apenas através da plataforma eletrónica op.azores.gov.pt. Terminada a fase de apresentação das ideias, entre o dia 1 de outubro e o dia 22 de novembro, decorre então a fase da análise técnica dessas ideias. Em que é que consiste a análise técnica? Os colegas das áreas temáticas vão então averiguar se as vossas ideias cumprem os requisitos para que sejam então colocadas à votação. Ao longo desta fase, pode também existir uma interação entre os colegas das áreas temáticas e os cidadãos proponentes das ideias, ou seja, os cidadãos que apresentaram as respectivas ideias, para duas questões. Ou para obter mais algum tipo de informação acerca da vossa ideia, ou então, no caso de existirem ideias similares, os colegas das áreas temáticas vão então solicitar-vos a concordância para a agregação dessas ideias similares. Terminada a fase da análise técnica, são então divulgadas as listas provisórias das ideias que estarão disponíveis para votação e também das ideias que não cumprirão os requisitos e por isso não estarão disponíveis na fase de votação. Entre os dias 23 e 27 de novembro, os cidadãos podem então reclamar dessa decisão. Para isso, devem enviar um e-mail para op.azores.gov.pt explicando o motivo pelo qual não concordam com essa decisão. Na sequência disso, os colegas das áreas temáticas vão então reavaliar as vossas ideias. Terminado esse prazo, são então divulgadas as listas definitivas das propostas colocadas ou disponíveis para votação e entre o dia 1 de dezembro de 2021 e o dia 31 de janeiro de 2022, os cidadãos podem então votar nas propostas disponíveis para votação. Podem fazê-lo de duas formas, ou através da plataforma eletrónica op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a submissão das antepropostas, ou então através de um SMS gratuito. E para além disso, podem votar em duas ideias, uma ideia de âmbito ilha e uma ideia de âmbito regional. Neste caso, uma proposta de âmbito ilha e uma proposta de âmbito regional. É também durante esta fase que os cidadãos proponentes terão na sua posse um kit de votação, que serão materiais digitais para que possam divulgar as vossas ideias e também apelar ao voto das mesmas. Após essa fase, em fevereiro de 2022, será então realizada uma sessão pública de apresentação das propostas vencedoras desta edição. Quem é que pode participar no Orçamento Participativo dos Açores? Cidadãos nacionais e estrangeiros residentes nos Açores com mais de 14 anos de idade. Os cidadãos nacionais podem apresentar as suas ideias autenticando-se na plataforma através do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da chave móvel digital e os cidadãos estrangeiros apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. Relativamente às áreas temáticas a que cada cidadão pode então apresentar as suas ideias. Os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos podem então apresentar ideias à área temática da juventude, ao tema da cidadania ou ao tema dos hábitos de vida saudáveis e para o fazerem têm também de entregar uma declaração de autorização do detentor do poder patronal.
Esta declaração está disponível na nossa plataforma, devem descarregá-la e preenchê-la e no momento de submissão da vossa ideia, devem então anexá-la no campo dos fecheiros. Caso por lapso, no momento da apresentação da vossa ideia, não anexem a declaração, não há problema. Os colegas depois da área temática da juventude, ou os colegas aqui da equipa técnica do Orçamento Participativo, entrarão em contacto convosco a solicitar esta declaração em falta. Relativamente aos cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, estes podem então apresentar ideias a todas as áreas temáticas. Por fim, os cidadãos com mais de 30 anos podem apresentar as suas ideias apenas a 7 das 8 áreas temáticas, ou seja, não podem então apresentar ideias à área temática da juventude. Como é que podem participar? Como vos disse há pouquinho, esta edição permite então apenas que as ideias sejam submetidas através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt e chamar a atenção que só o podem fazer até o dia 30 de setembro. Já não falta muito tempo. O que é que deve constar numa anteproposta? Precisamos então que nos disponibilizem alguns dados pessoais, nomeadamente o nome, o e-mail e o vosso contacto móvel. E uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, precisamos também do nome e do e-mail dos outros cidadãos que compõem a vossa ideia. Chamar apenas a atenção que as ideias podem ser apresentadas por um grupo de cidadãos, mas não podem ser apresentadas no nome ou de uma empresa ou de uma associação. Ou seja, podem ser apresentadas por um grupo de cidadãos, mas a título em nome individual, ou seja, no nome do próprio cidadão. Precisamos também que nos indiquem o âmbito e a área temática a que se destina a vossa ideia. No caso de ser uma ideia direcionada à área temática da juventude, precisamos que nos indiquem também a que tema é que se destina, se ao tema da cidadania, se ao tema dos hábitos de vida saudáveis, e para além disso precisamos também que nos indiquem um título e uma descrição da vossa anteproposta. Nós sugerimos sempre que o título seja bastante apelativo, uma vez que será a imagem de marca da vossa ideia. Relativamente à descrição da vossa ideia, não precisa ser algo muito extenso, nem muito explicativo, precisamos apenas que nos indiquem qual o objetivo que pretendem ver alcançado e a que público-alvo é que se destina. Para além disso, uma vez que as ideias de âmbito ilha pressupõem então impacto em uma das 9 ilhas dos Açores, precisamos então que nos indiquem qual é essa ilha, o concelho ou concelhos, e no caso de nos quererem indicar um local mais específico da vossa ilha, nomeadamente uma freguesia ou mesmo um ponto específico da vossa ilha, precisamos então que nos indiquem também essa informação no campo da localidade. Outro dos campos é o prazo de execução e o orçamento expectável, que são 2 campos que não são de preenchimento obrigatório para os cidadãos. Ou seja, os colegas das equipas técnicas ficarão com a responsabilidade de, na fase da análise técnica, averiguarem qual o prazo de execução e qual o orçamento expectável da vossa ideia, sendo que então estes 2 campos não são de preenchimento obrigatório. Para além disso, no caso dos menores de idade, como referi anteriormente, necessitam então da declaração do detentor de poder paternal e, por fim, necessitamos então que nos indiquem qual o vosso escalão etário para conseguirmos perceber a que áreas temáticas é que podem apresentar as vossas ideias. Relativamente às ideias de âmbito regional, os campos são exatamente os mesmos, à exceção de que, uma vez que estas ideias pressupõem então o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos que nos indiquem quais são as ilhas a que se destina a vossa ideia. Relativamente aos critérios de admissão, ou seja, os requisitos que a vossa ideia deve cumprir para que seja então considerada nesta edição do Orçamento Participativo, as vossas ideias têm então de se enquadrar no âmbito das competências do Governo Regional, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição,
não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que o Governo Regional já dispõe de instrumentos próprios para esse fim. Não podem contrariar o programa do 13º Governo e não podem contrariar programas ou projetos em curso nas áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Para além disso, não podem ser tecnicamente inexecuíveis nem ser genéricas ou muito abrangentes, isto é, os colegas das áreas temáticas têm de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia para que possam transformar a vossa ideia numa proposta disponível para votação. Não podem ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática, os montantes que vos mencionei há pouquinho, no início da apresentação. Têm de ter impacto numa única ilha dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente às ideias de âmbito regional, os critérios que têm de cumprir são exatamente os mesmos, no entanto, têm um montante e um impacto diferente, ou seja, ideias de âmbito regional não podem então ultrapassar o montante destinado ao âmbito regional, ou seja, os 240 mil euros, e uma vez que pressupõem o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, têm efetivamente de ter impacto em pelo menos 2 ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Bem, já estou então aqui a chegar ao fim da minha apresentação. Como vos disse no início, depois da apresentação da Verónica, vamos então dar-vos voz para que nos coloquem algumas dúvidas que tenham surgido aqui durante a apresentação ou que surjam aqui também ao longo da apresentação da Verónica. No entanto, caso mais para a frente, quando estiverem a preparar a vossa ideia para submetê-la na nossa plataforma, caso surjam mais dúvidas, não hesitem em contactar-nos através do nosso e-mail op@azores.gov.pt e podem também contactar a linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Para além disso, para acompanharem as nossas novidades, podem seguir-nos nas redes sociais, na nossa página do Facebook ou do Instagram. Agora, só para terminar, vou então passar o vídeo explicativo, de modo a mostrar-vos como é que podem então submeter a vossa ideia a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Como vos disse então, este ano apenas é possível submeterem as vossas ideias através da nossa plataforma, op.azores.gov.pt. Devem clicar ali na barrinha azul e aceitar os termos e condições. De seguida, devem escolher o documento que vão utilizar para submeter a vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o cartão de cidadão e por isso está aqui a indicar-nos o número do cartão de cidadão. Não esquecer que são precisos os 9 dígitos mais o código de controle, que são aqueles 4 algarismos que estão à frente, algarismo, letra, letra, algarismo. De seguida, podem validar o número e escolher aqui a área temática a que pretendem apresentar a vossa ideia e confirmar ali a vossa faixa etária. De seguida, têm então de nos indicar também os vossos dados pessoais, o nome, o e-mail e o contacto móvel. E uma vez que as ideias podem ser apresentadas por um grupo informal de cidadãos, aqui no campo co-proponentes é onde nos devem indicar o nome e o e-mail dos restantes cidadãos que compõem a vossa ideia. Dizer-vos só que este campo permite apenas que sejam introduzidos dados de 5 co-proponentes, no entanto não existe o limite máximo de cidadãos que compõem uma ideia, portanto podem depois anexar os dados dos restantes co-proponentes. De seguida, devem aqui indicar-nos o âmbito de atuação da vossa ideia. Uma vez que este cidadão escolheu aqui o âmbito regional, tinha de assinalar pelo menos 2 ilhas, neste caso escolheu 4 ilhas. Indicou-nos aqui o montante e o prazo de execução da sua ideia, que são os 2 campos que não são de preenchimento obrigatório. E, por fim, tem então de nos indicar o título e a descrição da vossa ideia.
Estes campos aqui são os campos dos anexos, podem submeter vídeos, documentos ou imagens. Aqui o campo dos documentos é onde devem anexar a vossa declaração e os dados dos restantes componentes. E no caso de associarem também uma imagem, podem fazer e esta é a que ficará associada à vossa ideia. Terminada então a submissão destes dados, é só confirmarem, submeterem, receberão no vosso e-mail um e-mail com estes dados e, como podem ver, fica terminada então a submissão da vossa ideia. Um processo fácil, rápido e que de certeza não será este o motivo pelo qual não submeterão então as vossas ideias a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Bem, terminei então aqui a minha apresentação. Vou passar a palavra à Verónica para que ela vos possa dizer que ideias é que podem então apresentar à área temática da juventude. Boa tarde, Verónica. Boa tarde, Catarina. Boa tarde a todos e a todas. Como a Carolina disse, vamos estar aqui agora a apresentar aquilo que é, em concreto, a área temática da juventude. Em parceria comigo tenho a minha colega Mariana, que estará disponível para as vossas dúvidas ou questões através do chat. Vou só aqui preparar a nossa partilha da imagem. Um momentinho. Penso que agora sim já conseguem ver. Se entretanto alguém tiver alguma dificuldade em ouvir, ou depois puder dar aqui sinal através do chat, seria importante para não se perder aqui nenhum tipo de informação. Como a Carolina também já vos tinha dito, a juventude é uma das áreas temáticas aqui do Orçamento Participativo e nós já estamos incluídos como área temática desde o início aqui do próprio Orçamento Participativo dos Açores. Nós, nesta edição, temos como temas a tratar na área temática da juventude as questões da cidadania e hábitos de vida saudável. O nosso objetivo é sempre, de alguma forma, fomentar aqui também a vossa participação e a literacia sobre aquela que é a importância desta palavra cidadania junto de vocês e das próprias comunidades onde estão inseridos. De alguma forma, tem aqui o objetivo de promover, com as vossas ideias, iniciativas que possam, de alguma forma, depois serem executadas em formas de encontros, quer de jovens, quer intergeracionais, ou até mesmo para toda a região. A área ou o tema hábitos de vida saudável, como próprio aqui não indica, acaba por vos dar a oportunidade de apresentarem ideias que possam estar ligadas a um estilo de vida mais saudável ou à promoção de um estilo de vida mais saudável. Quer em termos físicos, alimentares, mentais, aqui depois também existe vários exemplos de ideias que possam, de algum modo, ser apresentadas nesta área, neste tema de hábitos de vida saudável. Nós agora temos aqui alguns exemplos que podemos explorar convosco para dar um modo de vos dar aqui exemplos de ideias que iniciaram-se como ideias de colegas vossos um pouco por toda a região e que depois terminaram ou foram transformados de propostas para propostas, sendo que depois foram projetos vencedores do orçamento participativo na área da juventude. Esta é a quarta edição, aqui também ressalvar isto, esta é a quarta edição, sendo que o ano passado acabei por estar suspenso aqui depois em termos de execução prática da votação e da apresentação de ideias, devido às questões pandémicas. Na área temática da juventude, nós, nos anos em que foi executado, também aqui salvar que nós, como temos uma verba cativa a esta área, acabamos por representar o depois em termos finais
projetos vencedores em todas as ilhas. No caso de São Jorge, eu estava aqui até a fazer uma pesquisa para trabalhar aqui e apresentar-vos as ideias que já foram apresentadas por colegas vossos. Nós temos, no geral, 3 projetos. Um que engloba São Jorge de âmbito regional e 2 de âmbito ilha, sendo que um deles não estará aqui representado nesta tabela porque tem a ver com uma questão mais turística, que é a rota. Nós deixámos de te ouvir, Verónica. Internet. Exato. Ok, eu penso que tive acho que aqui voltou. um pequeno problema com o cabo de rede, mas penso que já me estão a ouvir. Como eu vos estava a dizer, existe um projeto que não está aqui representado, mas também foi apresentado por uma colega vossa na altura do orçamento participativo e consistia em criar-se aqui uma rota à semelhança daquilo que é a rota do vinho na Ilha de Pico, a rota do queijo na Ilha de São Jorge. Este projeto depois está a ser executado com os colegas pronto, em termos de execução prática, depois está a ser realizado através dos especialistas nesta matéria, não é? Um exemplo de projeto na área de cidadania que foi apresentado também por colegas vossos, teve a ver com um projeto de música. Eu acho que voltamos a deixar de ter a Verónica. Ela deve estar. Voltamos. Eu peço imensa desculpa, Não faz mas mal. isto esta tarde. Ok, já estamos aqui Ok, outra já? vez. Pronto. Já. Então, só para voltar aqui ao projeto, um dos projetos, exemplos de projetos que foram apresentados por colegas vossos da Ilha de São Jorge, temos o projeto Musicarte. Este projeto consiste em workshops, aqui também, e surgiu com o objetivo de alguma forma permitir a vocês jovens na Ilha de São Jorge aperfeiçoar aqui a utilização de instrumentos musicais e também de ter oportunidade de aperfeiçoamento na arte do canto para quem está relacionado com estas temáticas. Este projeto foi realizado em diversas fases, teve aqui a parte dos workshops e de trabalhar com os jovens participantes aqui este aperfeiçoamento e culminou com um espetáculo na Calheta de São Jorge em que os participantes dos próprios workshops tiveram aqui a oportunidade de apresentar aquilo que foi o trabalho ao longo das várias sessões que tiveram no âmbito do projeto Musicarte. Mas para vos dar aqui também uma visão do que são outros projetos um pouco por toda a região, vamos aqui explorar aquilo que são outras possibilidades de ideias. Já estive a ver aqui convosco na área da música, mas também temos aqui projetos que foram apresentados por colegas vossos de outras ilhas na área da prevenção e aqui através dos hábitos de vida saudável e foi aliar, lá está a questão do hábitos de vida saudável com o teatro esta jovem acabou por apresentar um monte de proposta que consistia em, através da arte do teatro de marionetes, criar-se várias histórias que trabalhassem vários temas de prevenção e depois executar com os jovens entre os 6 e 10 anos, de modo a que de uma forma até suave e adaptada a estas idades se pudesse trabalhar questões sérias e um pouco a prevenção daqueles que possam vir a ser comportamentos de risco no futuro. E trabalhei muito aqui esta área da prevenção. Outro exemplo, temos o Vamos Pintar a História do Curso, que acabou por ser na área da cidadania, que termina com a criação de um mural de arte urbana na própria ilha e que, de alguma forma, retrata aquela que é a história da ilha para quem visita. Neste momento, quem visitar o curso pode visualizar e visitar este mural de arte urbana.
Na área mais tecnológica, também já tivemos projetos, isto porque já foi um dos temas da área da cidadania. Tivemos na Ilha do Pico aqui o Keeping Up with the Wi-Fi, que basicamente consistiu na instalação de vários spots de internet, onde os jovens e a comunidade em geral pudesse usufruir durante a zona balnear. Isto porque os jovens identificaram que estes locais acabavam por não ter uma boa rede de suporte para quem quisesse estar conectado ao telemóvel ou mesmo para quem visita a ilha que aproveite a zona balnear e precise de ter algum contacto com o mundo digital. De alguma forma também permitiu aqui, através do orçamento participativo, a instalação destes hotspots de internet no Conselho da Madalena. Numa área também de cidadania, mas acaba por também estar ligada aqui à questão da prevenção da saúde, temos um projeto de âmbito regional que foi apresentado por um jovem e que tem a designação de salvamos vidas e tu, quer salvar, e consistia aqui numa formação certificada de suporte básico de vida e de desfibrilação automática externa. De algum modo, este jovem sentiu que era importante dotar a população em geral, principalmente os jovens, de algumas competências básicas no que se relaciona com o suporte básico de vida, porque a qualquer momento podemos ter alguma situação em que podemos salvaguardar depois o bem-estar de alguém que esteja em risco. Na área de hábitos de vida saudável, ainda temos aqui outro exemplo, muito direcionado para a comunidade escolar, que teve a ver com a requalificação do campo de jogos do exterior da Escola Básica e Secundária do Nordeste. Aqui os jovens daquela comunidade escolar sentiam que aquele espaço precisava de uma requalificação e olhando e vendo a oportunidade aqui através do orçamento participativo de ver este projeto realizado, os jovens acabaram por apresentar a sua ideia, que foi transformado depois numa proposta, acabando por ser um projeto vencedor e neste momento está em execução para em breve estes jovens poderem aqui usufruir deste espaço exterior da escola. Outro exemplo, e temos aqui vários exemplos no que toca à comunidade escolar, mas outro exemplo que temos tem a ver com o Filaicom, na Ilha das Flores, que também, em termos de descrição, acaba por ser um bilar a sala de convívio dos alunos desta escola. Isto porque também os jovens sentiam aqui a necessidade de um espaço confortável, com elementos também preparados para eles, desde o mobiliário, tudo a envolvente, porque acaba por ser um espaço onde vocês, alunos, estão durante o dia e a vossa semana, portanto, de alguma forma sentiam aqui esta necessidade de ter este espaço mais confortável. Ao longo também de toda a ilha temos projetos que acabam por retratar como o desporto para todos, atividades no tema hábitos de vida saudável, ou seja, acaba por trabalhar aqui, quer seja através de formação, quer através de atividades, trabalhar e dotar as pessoas, os jovens, de algumas competências no âmbito do desporto. Este, por exemplo, na Ilha do Faial, foi também apresentado no sentido de dar oportunidade aqui a quem já trabalha nesta área de ter mais treinos e de alguma forma aprender se calhar novas técnicas e aqui dar a oportunidade dos atletas da própria ilha poderem receber ainda mais formação na área específica do desporto onde participam. Alertar que este projeto no momento está suspenso devido às questões pandémicas, mas assim que existam aqui as condições ideais para ser executado, iremos retomar a execução do projeto, de modo a que os jovens possam beneficiar deste projeto. Pronto, temos aqui ainda mais alguns exemplos, por exemplo, também aqui na Ilha da Graciosa, a aquisição mais cacifes da EBS da Graciosa, por exemplo, é outro
projeto que surge de uma ideia muito simples. Os jovens sentiam a necessidade de ter este tipo de material, considerando que a escola não podia fornecer ou não era ainda possível ter cacifes para todos os estudantes. E aqui, através do orçamento participativo, uma ideia simples e de fácil execução, os jovens apresentaram e neste momento têm mais cacifes na escola que lhes permitem, de algum modo, ter um local onde possam deixar o material escolar, não terem de depois andar no dia a dia, não é? Com as mochilas e os livros, que sabemos que é sempre quem estuda e tem um dia completo de aulas, acaba por ser desconfortável estar todo o dia de mochila às costas. E aqui um exemplo de uma ideia muito simples, mas que acabou por beneficiar a própria comunidade escolar. Pronto, estes são alguns. Nós até podíamos explorar, e eu penso que a Carolina depois vai aqui mostrar-vos a plataforma e explorar outro tipo de projetos. E isto serve com o objetivo, e tem o objetivo principal de vos mostrar que, com ideias simples, aquilo que nós às vezes achamos que não faz sentido, muitas vezes é o que mais sucesso tem, que realmente acaba por responder a uma necessidade vossa e a algo que vocês, melhor do que ninguém, sabem o que é que faz falta na vossa comunidade escolar, na vossa comunidade de freguesia, de concelho e da própria ilha. Portanto, deixei-vos aqui alguns exemplos e estaremos depois disponíveis para debater convosco outras ideias que possam vir a ter e de que forma é que estas mesmas possam ser apresentadas com um monte de propostas. Exatamente. Obrigada, Verónica. Vamos então agora perceber se eles ficaram com alguma dúvida, que é normal, nós demos aqui muitas informações, portanto, caso tenha surgido alguma dúvida, podem agora aqui colocá-la, não tenham qualquer problema, porque nós estamos aqui mesmo para vos esclarecer todas as dúvidas que possam ter, e também no caso de já terem algumas ideias pensadas, podem vir aqui conversar connosco, dizer-nos quais são essas ideias que vocês têm, na sequência de como a Verónica estava a dizer, de necessidades que sintam aí, não só no contexto escolar, como também na vossa ilha, ou mesmo, como vos disse, existem 2 âmbitos para a apresentação de ideias, portanto não se precisam restringir aí só à vossa ilha. Podem fazer podem apresentar uma ideia com impacto em 2, por exemplo, São Jorge e Pico e Faial, ilhas aí à vossa volta. Portanto, o que nós precisamos agora é que nos digam se já têm alguma ideia ou se ficaram com alguma dúvida, para que vos possamos esclarecer ou ajudar, ou quem sabe ajudá-los aqui também a trabalhar alguma necessidade que vocês já tenham sentido. Aí agora com as ideias também que a Verónica vos apresentou, se tenham lembrado de alguma coisa. Agora é então o momento de vocês falarem, porque nós já falámos aqui bastante tempo, já devem estar aqui mais cansados de nos ouvir, portanto agora é a vossa vez. Ficamos aqui a aguardar, caso alguém tenha alguma dúvida. Não sei se ficaram totalmente esclarecidos. Também dizer que os professores, caso queiram, podem aqui deixar no chat os vossos e-mails, que nós depois, no final da apresentação, já vos enviamos as apresentações, e depois também podem disponibilizar aos alunos, caso queiram rever com mais calma, para depois poderem apresentar as suas ideias. Também posso-vos dizer como é que funciona a nossa plataforma, para poderem consultar não só os projetos que a Verónica estava aqui a falar da área temática da juventude, como também de todas as áreas temáticas que já tiveram projetos vencedores em edições passadas. Queria só dar aqui uns minutinhos para perceber se existem algumas dúvidas.
Entretanto, se calhar vou começar aqui a meter o site para também vos ir explicando como é que podem então consultar outros projetos que já tenham sido vencedores e que possam servir também de inspiração para as vossas ideias. Julgo que já estão aqui todos a ver. Isto é então a nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt, que é aqui que podem então apresentar as vossas ideias e depois também na fase de votação é também aqui que votam nas ideias que pretendem ver executadas pelo Governo Regional dos Açores. E para consultarem então os projetos que já foram vencedores em edições anteriores, devem clicar aqui no separador dos projetos. E eu, enquanto a Verónica estava aqui a falar convosco, já selecionei aqui a área temática da juventude e a Ilha de São Jorge. E este é então o projeto que a Verónica falava, que está aqui associado à área da juventude e que depois está agora a ser executado pela área temática do turismo. E então como é que funciona? Escolhem então aqui, neste caso, eu escolhi a área temática da juventude e selecionei a vossa ilha, a Ilha de São Jorge, e podem então aqui ver os 3 projetos que já foram vencedores das edições anteriores. E para depois consultarem a informação sobre o projeto, devem então clicar aqui por cima e têm acesso a toda a informação. Como podem ver, este aqui até nem tem uma descrição muito extensa, mas existem outros projetos que ainda têm descrições mais breves. O importante é mesmo que seja possível perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia. Não precisam de descrever muito, nem de detalhar muito a vossa ideia. Precisamos efetivamente é que apresentem a vossa ideia e que nos digam o que é que pretendem com ela. Pronto, estamos aqui a ver um projeto. Depois podemos ir navegando para os seguintes e a informação disponibilizada é sempre a mesma. E aqui depois também podem aceder à proposta correspondente e perceber as antepropostas a que deram origem a este projeto. Bem, vou retomar aqui os projetos. Podem simplesmente nem colocar filtro nenhum e aí vão então consultar os 68 projetos que já foram vencedores das edições anteriores. Podem também deixar todas as áreas temáticas e colocar aqui, no caso só a Ilha de São Jorge, e verem aqui os 9 projetos que já foram vencedores, ou então explorar outra área específica que não a juventude, no caso do turismo, no caso da cultura, o que pretenderem. Portanto, também podem aqui ter como fonte de inspiração projetos que já tenham sido vencedores em edições anteriores e que para vocês façam sentido aqui não só na vossa ilha, até podem, por exemplo, ver outras ilhas que já tenham tido projetos vencedores e percebem que esta ideia até faria sentido também aí na vossa ilha e basta então apresentarem essa ideia à vossa ilha, explicarem como é que pretendiam que ela fosse executada e depois as equipas técnicas também trabalharão essa ideia caso seja necessário e entrarão em contacto convosco, como vos disse, se necessitarem de mais algumas informações acerca da vossa ideia. Bem, não sei se entretanto foram surgindo algumas ideias. Não sei também se os professores presentes nas salas nos conseguem ajudar a perceber se existe algum aluno que tenha ficado com alguma dúvida, mas que esteja meio envergonhado. Se pretendem algum tipo de esclarecimento, alguma outra informação que possamos não vos ter dado. Ok.
Bem, nós aqui na Escola da Calheta, eu já questionei os alunos, eles ficaram esclarecidos, temos estado a conversar e a reiterar as informações que deram. Entretanto, também temos aqui professores presentes que estão também interessados e disponíveis para ajudar os alunos, por isso, no nosso caso, a nível de dúvidas, não há dúvidas, pelo menos por enquanto. Obrigada. Obrigada a nós. Muito obrigada. E caso então surjam dúvidas mais pertinho, sabemos que o período para a apresentação de ideias já é curtinho, já é dia 23 e só tem mesmo até ao dia 30 para apresentar as suas ideias, mas no entanto, depois, quando forem para casa ou aí em sala de aula, se voltarem a trabalhar este assunto e caso surja alguma dúvida, podem sempre depois entrar em contacto connosco por intermédio dos professores ou mesmo através dos presidentes ou vice-presidentes dos conselhos executivos, sintam-se totalmente à vontade, porque nós estamos aqui mesmo para vos esclarecer e para vos dar o apoio necessário. Agradecemos mais uma vez a vossa colaboração. São sempre pessoas ativas neste orçamento participativo, por isso estamos à espera que trabalhem com os vossos alunos e que nos submetam aqui algumas ideias. Sei que o vão fazer, portanto, até 30 de setembro estamos aqui para vos esclarecer alguma dúvida adicional. Agradecemos mais uma vez a vossa colaboração. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, Boa obrigada. tarde, obrigada.